Estamos em Trás-os-Montes, na região conhecida como a Terra Fria, num dos locais mais a norte do território nacional, muito próximo da fronteira com Espanha. E é aqui, num cabeço estratégico junto ao rio Tuela, que nós encontramos a vila de Vinhais. Foi criada oficialmente no século XIII pelo rei Dom Seixo II. Oficialmente, sim, porque, na verdade, estão aí as provas arqueológicas e patrimoniais à vista, afinal, esta povoação é bem mais antiga. Mas, nesse século XIII, de facto, fruto desta sua localização, desta proximidade à fronteira do reino, face à necessidade de povoar esta região relativamente agreste, este local vai ganhar uma maior visibilidade e um maior cuidado por parte dos nossos primeiros monarcas. Aliás, no reinado seguinte, o de Afonso III, mas precisamente em 1253, Vinhais iria receber mesmo carta de foral, reconhecendo a importância do povoado. E ao longo dos séculos, a povoação foi tendo esta importância estratégica, defensiva. Foi sendo uma marca, de alguma forma, da Portugalidade. Mas, fruto do seu isolamento, dos difíceis acessos, desta localização em torno destas serras, Vinhais e o seu território foi também desenvolvendo culturas populares, marcas tradicionais muito próprias e sempre fortemente marcadas pela envolvente natural, tão forte, tão presente. O concelho de Vinhais está, de resto, incluído naquela que é uma das mais belas e significativas áreas protegidas do nosso país, o Parque de Montezinho. Uma extensa área, são cerca de 75.000 hectares, dominados por duas grandes serras, a Serra de Montezinho e a Serra da Coroa. Trata-se de um território fundamentalmente de altitude, varia entre os cerca de 1.500 e os 450 metros, caracterizado por extensos planaltos, uma área também propícia para a pastorícia. É um lugar de uma grande diversidade ecológica. Aqui abundam muitas espécies, algumas delas protegidas e raras. Do ponto de vista da flora, é caracterizada fundamentalmente pelos carvalhos e pelos castanheiros. E é bem famosa a castanha de Vinhais. Do ponto de vista da fauna, bom, este é o reino do lobo ibérico, mas também do javali, das corças, dos veados e dos rios. Dos rios que sulcam, por vezes em estreitas e abruptas vales, esta área montanhosa. Aqui abundam as bolgas, os bargos e as trutas. Mas este é também um território desde há muito tempo ocupado e explorado pelo homem. No concelho de Vinhais sucedem-se os vestígios arqueológicos da Idade Média, da época romana, mas ainda de épocas ainda mais anteriores da pré-história. Por exemplo, do Neolítico, quando há cerca de 5.000 anos o homem se começou a fixar, a sedentarizar neste território. Mas, em termos de arqueologia pré-histórica, o principal sítio de Vinhais é este, a Lorga de Dine, uma caverna que se abre numa das raras formações calcárias do Nordeste transmontano. Apresenta hoje duas salas, mas provavelmente
possuirá mais. Foi objeto de intervenções arqueológicas na década de 60 e 80 do século XX e revelou um fabuloso espólio arqueológico, atestando uma contínua ocupação desta cavidade desde o terceiro milénio antes de Cristo, a Idade do Cobre, o Calcolítico, e durante o segundo milénio, durante a Idade do Bronze. Mas alguns vestígios apontam mesmo para uma ocupação ainda no início da Idade do Ferro, no primeiro milénio antes de Cristo. Enfim, um sítio incontornável e que atesta, de facto, essa antiguidade da relação do homem com a natureza e este território de Vinhais. O castelo, as muralhas de Vinhais, revelam bem a importância estratégica e militar que durante séculos este povoado, esta vila, possuiu. E, não obstante, como há pouco vimos, oficialmente a povoação só ter sido fundada no século XIII, a verdade é que, como já alguns autores analisaram e defenderam, estas estruturas defensivas são bem mais antigas. Alguns autores defendem mesmo que poderão remontar à época romana, ou pelo menos à alta Idade Média. De resto, sabemos que no início desse século XIII, antes ainda da fundação, da suposta fundação da vila pelo rei Dom Sancho II, já tropas de leão aqui haviam ocupado este cabeço e aproveitando seguramente estruturas militares aqui existentes. Sabemos também que, mais tarde, no reinado de Dom Dinis, o castelo de Vinhais foi objeto de uma intervenção significativa. Ainda nesse século XIV, já depois do reinado de Dom Dinis, mais precisamente em 1383-85, Vinhais vê-se envolvida nessa grande crise em torno da independência nacional. Curiosamente, toma o partido de Castela e vê-se envolvido nas guerras desse período conturbado. Mais tarde, no século XVI, durante o reinado de Dom Manuel, o castelo de Vinhais é, uma vez mais, objeto de uma grande intervenção. Sabemos que a planta do castelo, estamos a falar, afinal, da muralha, dentro da qual se vai desenvolvendo o núcleo urbano, apresenta uma planta algo circular e apresenta 7 torres. E, por falar em 7, no século XVIII, durante a famosa Guerra dos 7 Anos, o castelo de Vinhais será significativamente destruído pelos espanhóis, mas já não há necessidade de reconstruir a muralha. Os tempos eram outros, as estratégias militares eram também outras e, como veremos, o século XVIII é um período de grande desenvolvimento de Vinhais. Mas voltemos à Idade Média. Encontramos-nos junto de uma igreja, a Igreja de São Facundo. Data, no seu aspecto atual, do século XIII. Mas já vários autores advogaram a hipótese da sua origem ser bem anterior, até tendo em conta o Urago, São Facundo. É um templo, no entanto, no seu aspecto atual, bem tradicional, do românico e daqui da região, com uma fachada muito levantada para permitir a abertura do espaço para os dois sinos. É uma igreja repleta de lendas. Aliás, muita gente indica que esta considera uma das igrejas mais antigas de Trás-os-Montes. Desde logo chama a vossa atenção para os motivos esculpidos na fachada. Muitas vezes diz-se que é uma Santíssima Trindade, mas afinal é uma representação bem antiga
da Virgem Majestade com o Menino Jesus ao colo, afinal, a figura ao lado não é o Espírito Santo, mas sim uma representação de um anjo. Mas o motivo mais tradicional e ligado a uma lenda muito arraigada tem a ver com a entrada. Lá podemos observar duas cavidades que, segundo a lenda, correspondem às ferraduras, às marcas deixadas por um cavalo. Conta a história tradicional que, na sequência de um dos muitos embates que aqui houve entre mouros e cristãos e na sequência de uma vitória dos cristãos, um dos mouros, já bastante ferido, foge e acaba por se refugiar no interior da igreja. No seu encalço veio um cavaleiro cristão, mas quando chega junto à igreja, a igreja católica, o cavalo trava violentamente, deixando as marcas das suas ferraduras da porta da igreja. O cristão, por seu lado, em vez de ir matar o mouro, acaba por se ajoelhar à porta da igreja. Isso irá fazer com que o mouro se converta. Enfim, uma das muitas histórias, das muitas lendas que andam associadas a Vinhais. Após a Idade Média, Vinhais continuará a possuir uma grande importância estratégica e militar. E tal é reconhecido pelos monarcas portugueses. Prova disso é nos inícios do século XVI, o facto de o rei Dom Manuel ter aqui mandado este pelourinho. Mas, nesse mesmo século XVI, já no final, tempos adversos se aproximam de Vinhais e do país. Em 1580 dá-se a união dinástica com Espanha e, de alguma forma, Vinhais, na fronteira, perde algum protagonismo. A restauração da independência em 1640 vai aprofundar alguma instabilidade. Afinal, as guerras fronteiriças acabam por ter reflexos também na vila. E ainda hoje, a memória, por exemplo, da invasão de 1666 é recordada em Vinhais como uma página negra, tendo em conta os saques e a destruição que o exército espanhol aqui efetuou. Depois da instabilidade do século XVII, o século XVIII ficará marcado em Vinhais por um grande desenvolvimento. Um desenvolvimento da agricultura, um desenvolvimento do negócio em torno do vinho e do álcool destilado, que é levado em grandes quantidades para a régua. O povoado cresce significativamente para os seus arrabaldes. Grandes adegas, solares, novas igrejas, seminários. Isso mesmo. É o caso aqui do seminário Nossa Senhora da Purificação. Ele vai surgir a partir de uma decisão do rei Dom João V em 1740, de aqui fixar uma comunidade de franciscanos e que aqui irão desenvolver o seu seminário. A igreja e o seminário subsistem até aos nossos dias como uma marca dessa segunda metade do século XVIII e do Barroco, a Igreja de São Francisco. Esta comunidade de franciscanos aqui irá permanecer até 1834, até à famosa lei da extinção das ordens religiosas no nosso país, em virtude da legislação liberal. Ora, é exatamente nessa altura que vai nascer aquela que é uma das lendas mais arraigadas e emblemáticas de Vinhais, até aos nossos dias. Isto porque, conta a tradição, antes de partir, obrigado a abandonar o seminário e a igreja, um dos frades franciscanos terá dito à população que voltaria a haver missa nesta igreja no dia em que na sua fachada nascesse uma figueira. Muita gente entendeu isso como, enfim, algo de impossível, mas foi de facto algo de profético. Isto porque, afinal, a igreja acabou por se manter ao culto. Aliás, chegou-se a pensar em passar para aqui, para a igreja de São Francisco, a matriz de Vinhais. E a verdade é que, pouco tempo depois, na fachada da igreja, nasceu uma figueira.
Uma figueira que de resto está envolta de outra tradição e de outra lenda, porque é crença dos habitantes de Vigais que no dia em que aquela figueira morrer, acabará a vida e a vila de Vigais e, quem sabe, acabará o mundo. Ainda mais próximo da fronteira, a aldeia de Moimenta está, por isso mesmo, repleta de histórias ligadas ao contrabando. Aliás, nos nossos dias, aqui na aldeia, existe um pequeno e interessantíssimo museu dedicado a essa temática, o contrabando. Mas o grande monumento de Moimenta é a sua igreja. Uma igreja quinhentista, construída no século XVI, em parte inspirada claramente na Catedral de Miranda do Douro, a quem pertencia. Mas no século XVII e no XVIII, ela será objeto de intervenções de inspiração claramente barroca. As marcas barrocas da igreja de Moimenta são também muito evidentes no interior do templo, nomeadamente a talha dourada e pintada dos altares laterais e, muito especialmente, o magnífico altar-mor. Aqui, na Capela Mor, merece também destaque os caixotões pintados no teto. Uma Capela Mor, tal como toda a igreja, que foi testemunha em 1641 de um tenebroso episódio. Com efeito, segundo a tradição e alguma tradição erudita, no contexto da Guerra da Restauração, de que há pouco falávamos, Moimenta é invadida e ocupada em 1641 por tropas espanholas. Muitos dos habitantes, cerca de 70, vão se refugiar no interior da igreja e aqui vão oferecer resistência aos espanhóis. Acabarão todos, à exceção de uma velha contra a tradição, acabarão todos por ser mortos, por se recusarem a pedir misericórdia ou dar vivas a El Rei Dom Filipe. Além do gado bovino, também o porco tem um papel crucial na economia doméstica e tradicional de Vigais, de resto, à semelhança de tantas outras regiões do nosso país. Mas aqui, na região, dá também origem a uma grande diversidade de pratos, de manifestações gastronómicas. Há o fumeiro, há os enchidos, e é bem conhecida a Feira do Fumeiro de Vigais. À nossa frente temos um prato bem tradicional da região, o cozido com cascas. O cozido, onde estão aqui presentes, de facto, todas essas tradições em torno das carnes, incluindo o botelo, porque, afinal, esta é uma das características da gastronomia do porco. O porco tudo se aproveita, até os ossinhos das costelas, a cartilagem, o rabo. Claro, tudo ele é condimentado como os restantes enchidos e acompanhados pelas cascas. Se trata, afinal, da vagem do feijão verde seco ao sol. Uma verdadeira iguaria.
Estamos agora no solar dos Condes de Vinhais. É outro magnífico exemplo do grande desenvolvimento que Vinhais registra no século XVIII. Trata-se, com efeito, de um solar desse século, claramente marcado pelo barroco. Na fachada sobressai, no entanto, a pedra de armas dos Condes de Vinhais, que afinal é do século XIX. É verdade, foi só em 1847 que a Rainha Dona Maria II cria o título dos Condes de Vinhais, que nessa altura colocam então aqui a sua pedra de armas e aqui vão residir. O edifício, entretanto, entrará em declínio, em ruína, e foi posteriormente adquirido pela Câmara Municipal de Vinhais, que muito recentemente, em 2013, o transformou no seu centro cultural. E aqui no Centro Cultural que, através de objetos originais, ou como é o caso presentemente de uma exposição, podemos contactar também com aquela que é uma das tradições populares mais arraigadas do concelho de Vinhais, as máscaras. As tradicionais festas em que os máscaros acabam por evocar festividades claramente de grande ancestralidade, muito antigas, com um fundo pagão. Por exemplo, a Festa dos Rapazes, em Ousilhão, que ocorre durante o solstício de inverno, durante o Natal. Mas, ao longo do ano, há outras aldeias e outros festejos com as máscaras, nomeadamente na altura do Carnaval. No início do século XX, a história do nosso país fica marcada pela queda da monarquia e pela instauração do regime republicano. Curiosamente, Vinhais está associado a esse período de diferentes formas e há, particularmente, dois episódios verdadeiramente relevantes. Um deles ocorre exatamente um ano depois da instauração da República, ou seja, em outubro de 1911. Forças monárquicas, encabeçadas por Paiva Couceiro, a partir de Espanha, tentam invadir Portugal. Acabarão por fazer e tomar Vinhais. A bandeira monárquica, um ano depois, volta a ser hasteada no nosso país, aqui na varanda da Câmara Municipal de Vinhais. As forças republicanas, no entanto, rapidamente se organizam e acabarão por derrotar essa intentona monárquica. Mas o fim da monarquia, de algum modo, havia sido exploitado em 1908, com o famoso regicídio de 1 de fevereiro, quando foi assassinado o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro. Pois bem, um dos regicidas, um dos homens que foi responsável pela morte do rei e do seu herdeiro, e que acabou também por ser morto na sequência desse atentado, esse homem que, na altura, foi considerado por muitos republicanos um verdadeiro herói nacional, era Manuel Boissa, um homem natural de Vinhais. Vinhais, que 100 anos depois, neste início do século XXI, continua a ser uma vila que se quer assumir pela sua modernidade, mas em respeito pela tradição e por estas culturas populares tão seculares. E por isso não deixa de ser interessante a aposta que se tem vindo a sentir em torno do turismo cultural e também do turismo natural. De resto, Trás-os-Montes está repleto dessas potencialidades, mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.